Fala pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Símbolos de Futebol. E hoje eu queria fazer um vídeo um pouco diferente. Eu queria falar sobre a real situação do São Paulo Futebol Clube. O que vem acontecendo já há uns bons anos dentro do clube, que levou o clube ao nível que está hoje. O São Paulo, que lá na década de 2000 era conhecido, na segunda metade da década de 2000, recebeu o apelido por alguns jornalistas, alguns analistas de futebol, como o Bayern de Munique do Brasil. Por quê? Porque o São Paulo estava dominando o cenário nacional. O que o Flamengo e o Palmeiras são hoje era o São Paulo naquela época. E por que que um time daquele nível caiu tanto, mas tanto, em menos de 20 anos? E é isso que eu quero analisar com vocês. Outro motivo de estar fazendo esse vídeo é com a intenção, o objetivo de conscientizar você, torcedor são paulino. É um vídeo feito exclusivamente para os torcedores do São Paulo. Claro, se você torce para outro time e quiser ver, pode ver. Mas é um vídeo com o objetivo de conscientizar o São Paulino. Para que ele saia daquela discussão superficial que sempre se limita ao campo de futebol, simplesmente, aos jogadores e ao técnico. Com o Zubeldia, o pessoal tá focado muito no Zubeldia. Focado no sentido de ele é a origem de todos os problemas. O São Paulo tá mal por causa dele. Bom, em partes pode até ser verdade, mas achar que trocar de técnico vai solucionar o nosso problema, isso é uma ilusão, gente, que eu tinha lá nos anos 2010. A partir dos anos 2016, 17, comecei a perceber que não era só uma questão de técnico e elenco. Comecei a ver que o problema do São Paulo era estrutural. Era algo muito mais grave e muito mais complexo do que simplesmente uma questão de elenco e de comissão técnica. Não estou dizendo que o Zubeldia não tem culpa no cartório ou que ele é um excelente técnico e deve continuar no São Paulo. Não é nada disso que eu tô falando, tá, gente? O Zubeldia, pra mim, se tiver um técnico um pouquinho melhor que ele no mercado, eu acho que vale a pena. Mas sem a ilusão de achar que vamos melhorar e conquistar um grande campeonato. A não ser que a gente tenha muita, mas muita sorte. Como, de certa maneira, tivemos em 2023, tá? A Copa do Brasil de 2023, gente, é um ponto fora da curva. Então, até um time que está muito mal das pernas, de vez em quando pode ganhar um título interessante, tá? Como foi o caso do São Paulo em 2023. Mas vamos lá. Eu coloquei aí uma linha do tempo para a gente analisar os principais acontecimentos dentro do São Paulo, dentro da instituição, desde 2008 até 2022. Então vamos lá. Em 2008, o Juvenal ele se reelege presidente. O Juvenal Juvencio se reelege presidente, mas dessa vez para um mandato de 3 anos após a mudança do estatuto, que previa antes mandatos de 2 anos, mas que mudou para 3 anos. Então, Juvenal Juvencio, que já tinha sido eleito em 2006, agora em 2008 foi reeleito para um segundo mandato. E nessa sua reeleição, nesse tempo em que ele ficou, ele mudou o estatuto. O estatuto do São Paulo mudou. Em qual ponto? Na duração da gestão de um presidente. Até 2008, gente, um presidente ficava 2 anos no São Paulo. As eleições eram de 2 em 2 anos. Na segunda eleição de Juvenal Juvencio, consecutiva, ele muda essa regra, essa, vamos dizer, lei do São Paulo, e agora o presidente fica, então, 3 anos. Agora as eleições são de 3 em 3 anos. Bom, agora vamos, então, para o ano de 2011. Chegamos, então, agora no ano 2011 com o polêmico terceiro mandato de Juvenal Juvencio. E por que polêmico? Porque o estatuto previa até 2 mandatos consecutivos, marca que Juvenal já havia alcançado, pois ele foi eleito, como eu disse, presidente em 2006
depois de Marcelo Portugal Gouveia, e reeleito para um segundo mandato em 2008. Porém, a cartada do então presidente, cartada entre aspas, tá, gente? Foi uma trapaça, um golpe. Foi alegar que, na verdade, esse mandato de 2011, de 2008, perdão, até 2011, teria sido o primeiro após a mudança do estatuto, e que o mandato de só 2 anos, 2006 até 2008, não entra na conta. Obviamente era um argumento falacioso, gente. E o terceiro mandato de Juvenal feriu o Estatuto do São Paulo. O Estatuto de São Paulo previa que um presidente ele só podia ser eleito consecutivamente 2 vezes, coisa que o Juvenal já tinha sido. No geral, essa seria esse terceiro mandato que o Juvenal Juvencio conseguiu em 2011 através de um golpe, na sua carreira geral seria o quarto mandato dele, tá? Porque lá no final dos anos 80, ele tinha sido pela primeira vez na sua vida presidente do São Paulo. Mas o estatuto está falando de consecutivamente, tá? Não tem se não for consecutivo, o número, acredito eu, seja ilimitado, tá? Então você pode ser presidente do São Paulo hoje, daqui 10 anos pode ser de novo, daqui 5 anos pode ser de novo e assim por diante. Mas consecutivamente, seguidamente, só 2 vezes, tá? Essa é a questão. Então o Juvenal Juvencio, ele não poderia se reeleger, porque ele já estava consecutivamente 2 vezes, em 2006 a 2008 e agora 2008 a 2011. Mas vocês entenderam a jogada dele? Ele falou, bom, mas na verdade eu mudei o estatuto e agora é de 3 em 3 anos, e não mais de 2 em 2 anos. Então, tecnicamente, esse é o meu primeiro mandato, pós-mudança de estatuto. É o meu primeiro mandato de 3 anos. Logo, eu tenho um direito a mais um mandato. Mas como eu disse, gente, isso foi um argumento totalmente falacioso. E a pergunta é a seguinte: como que isso passou? Bom, então já podemos aqui deduzir que o apadrinhamento, a quadrilha dentro do São Paulo Futebol Clube, estava já em curso, enquanto que a competência e o mérito foi deixado de lado. Ou seja, ocupariam cargos não os melhores, os mais competentes, mas sim aqueles que sabiam negociar cargos, que sabiam trocar favores, negociar favores. Se o Juvenal Juvencio ele conseguiu aplicar este golpe no estatuto, ele teve o passe livre de muitos conselheiros, tá? De muita gente dentro lá do São Paulo. Muita gente foi contra, aquilo deu muito o que falar na época, porém, ao fim e ao cabo, passou. E se passou é porque teve gente que deu carta branca. Essa gente que está até hoje no São Paulo, dirigindo o São Paulo, tá? Por quê? Porque já tinham favores negociados com o Juvenal Juvencio. Nessa época também, ou seja, já em 2011, já havia atraso salarial para alguns atletas. Então, esse atraso que vemos hoje no pagamento aos atletas não é atual. Ele já existe lá desde pelo menos 2011. A diferença é o seguinte, é que o atraso lá daquela época eram de algumas semanas apenas, né? Atrasava algumas semanas, mas depois o São Paulo acertava. Então era algo assim, não era algo muito grave, vamos colocar dessa maneira. Agora, o atraso que prolonga meses, como aconteceu com o último pagamento da premiação dos jogadores, por terem se classificado para a Libertadores de 2025, isso é uma coisa um pouco assim, se não inédita, não é algo tão corriqueiro no São Paulo, mas que está se tornando. Se é que já não se tornou. A diferença é que naquela época não era tão. O atraso ele não era tão grande como hoje, mas já existia. Você já via é, sintomas das coisas que o São Paulo, do rumo que o São Paulo estava tomando. Imagine que você comece a desenvolver uma doença muito grave. Comece com aqueles sintomas bem pequenininhos, né? Uma tosse, um pouquinho de dor de cabeça, um nariz um pouquinho mais trancado, mas você acha que é uma coisa normal. Você acha que aquilo, não, é só um resfriado, tá tudo bem, não, é o tempo. E às vezes pode ser só isso mesmo, mas às vezes pode ser uma doença mais grave. Aí daqui 1, 2, 3 dias a coisa lá piora. Então é mais ou menos isso. O São Paulo já começou a apresentar esses pequenos sintomas que pareciam ser coisas
normais e corriqueiras, coisas que iriam se ajeitar facilmente a curto prazo, mas que infelizmente vimos que a doença, ela era muito mais complexa. Agora vamos para o ano de 2014. 3 anos depois, em 2014, ocorrem novas eleições e Carlos Miguel Aidar se torna o novo presidente do São Paulo. No final daquele mesmo ano, é descoberto um caso alarmante de corrupção no CT de Cotia, que ficou conhecido como Máfia de Cotia. Segundo Aidar, treinadores e diretores do Centro de Treinamento Laudo Natel, em Cotia, exigiam assinaturas de contratos com determinados empresários, como condição para que os jovens jogadores fossem escalados nas partidas. Ele afirmou que havia uma organização criminosa dentro do CT, ele quem? O presidente Carlos Miguel Aidar, com práticas ilícitas envolvendo a negociação de atletas e o direcionamento de jogadores para empresários específicos. Como resultado dessas denúncias, o presidente demitiu o ex-presidente Juvenal Juvencio, que atuava como diretor das categorias de base, e outros membros da comissão técnica e da diretoria do clube. Aqui então, pessoal, só contextualizando, quando Carlos Miguel Aidar sucede Juvenal na presidência, o Juvenal Juvencio, ele não sai de cena, tá? Ele apenas muda de cargo, ele vai agora então ocupar o cargo de diretor das categorias de base. Ele sai da presidência do São Paulo para se tornar diretor das categorias de base. Porém, Carlos Miguel Aidar lança essa bomba, esse caso que ficou conhecido como Máfia da Cotia, ou Máfia de Cotia, que é isso que eu acabei de explicar. Envolvia aí basicamente pagamentos para que certos jogadores fossem escalados de certos empresários. Coisa que, gente, não acabou, tá bom? Mas isso pode ser para um outro assunto, ainda que diretamente relacionado. O fato é que ainda não acabou. Ali, gente, eu acho que aqui é uma opinião minha, tá? O Carlos Miguel Aidar, ali foi quando ele assinou o seu atestado de óbito, vamos dizer assim. Ali ele tinha assinado a sentença de que ele iria sair de cena do São Paulo. Porque ele tentou, vamos dizer, passar a perna numa. Pode ser um pouco pesado, mas eu vou falar isso, tá? Numa facção, entre aspas, dentro do São Paulo. Sendo que ele próprio, de certa maneira, fazia parte dessa facção. Ou seja, tentou dar uma despertão. Na minha opinião, na minha visão, ele tentou ali cercar um grupo de pessoas dentro do São Paulo que estivessem envolvido com coisas ilícitas, sem que ele, o próprio Carlos Miguel Aidar, fosse pego. Ou seja, entrei aqui no poder e agora eu vou despachar essa corja. Só que deu muito errado, né? Ali ele foi quando ele assinou a renúncia dele, vamos dizer assim. A assinatura de fato dele, né, quando ele renuncia, foi em 2015. Mas eu falo de forma simbólica, foi quando ele assinou, como eu disse, o atestado de óbito. Enfim, agora vamos para o ano de 2015. A situação gerou uma crise política interna no São Paulo, se estendendo para o ano de 2015. Em outubro de 2015, o presidente Aidar e seu vice, Ataíde Gil Guerreiro, se desentenderam em uma reunião que terminou em agressão, com Ataíde desferindo um soco no presidente Aidar. Obviamente, Ataíde não tinha mais clima para continuar no cargo e foi demitido pelo presidente Aidar. Porém, isso levou à renúncia de outros diretores, minando o apoio do presidente Aidar, que viu muitos conselheiros que estavam ao seu lado se distanciarem, e a oposição, que antes era pequena, foi crescendo. Oposição aqui, pessoal, diz estritamente ao Aidar, tá? Não é necessariamente a oposição que existe dentro do São Paulo. Aquela coisa, né, de situação e oposição. Aqui a palavra oposição não está se referindo exatamente a esse tipo de oposição. Um grupo que sempre esteve
contra o Aidar, mas uma oposição mais pessoal, podemos colocar assim, ao menos na minha opinião, na minha visão, analisando toda essa situação. Poucos dias depois, após a briga com a Ataíde, Carlos Miguel Aidar, enfim, renunciou à presidência do clube em outubro de 2015. Então ele assina de fato a renúncia em 2015 de outubro. Mas como eu falei, foi lá em 2014 quando ele mexeu nesse vespeiro da máfia de Cotia e demitiu o Juvenal, o seu antecessor, o Juvenal Juvencio, que, tipo, pô, o cara tinha muito poder e muita influência no São Paulo. Ele demite o diretor das categorias de base, que era nada mais nada menos que o Juvenal Juvencio, e toca no vespeiro, né? Ele realmente mexeu lá com o vespeiro, que aí ele não conseguiu. Ele achou que ia tancar, ele achou que ia conseguir dar a volta por cima e se sair como o bonzão, o herói. Porém, gente, isso não significa que o Aidar fosse flor que se cheire, tá? Ele fazia parte do negócio, infelizmente. Enfim, a renúncia foi motivada por gravações feitas pelo então vice-presidente Ataíde Gil Guerreiro, nas quais Aidar supostamente confessava práticas de corrupção, que eu acabei de falar, né? Não era a flor que se cheire, envolvendo negociações de jogadores e contratos com fornecedores. Então, após a briga entre Aidar e Ataíde Gil Guerreiro e a demissão de Gil Guerreiro, ele então entrega essas gravações que comprometeram o Carlos Miguel Aidar. Em 2021, em setembro de 2021, o Ministério Público de São Paulo denunciou, ou seja, né, 6 anos depois, 2021, denunciou Carlos Miguel Aidar e outras 6 pessoas por crimes como fraude, lavagem de dinheiro e desvio de recursos do clube. As investigações apontaram que aproximadamente R$ 752 mil teriam sido desviados por meio de contratos irregulares e pagamentos suspeitos. Eu vou ser bem sincero, tá, gente? Se fosse só. Talvez nesse caso específico tenha sido somente R$ 752 mil. Mas se formos imaginar aqui todos os casos de corrupção que ocorrem no São Paulo e o desvio do dinheiro que era para beneficiar o clube, mas que são infelizmente desviados para interesses pessoais, eu acho que esses 752 mil aí deve ser dinheiro de pinga. O número real aí, ao todo, se formos falar de tudo, deve ser aí muito maior, mas muito maior mesmo. Carlos Miguel Aidar, Sinira Maturana e Leonardo Serafim e Douglas Schwartzman. Este último compõe a liderança da atual gestão das categorias de base. Então veja bem, esses 4 nomes que eu citei, incluindo Douglas Schwartzman, faziam parte dessa investigação, era um dos réus. E hoje ele compõe a gestão das categorias de base. Vai vendo. 2022. Então vamos agora para o último ano dessa linha do tempo que eu fiz aqui. Em julho de 2022, a Justiça de São Paulo absolveu Carlos Miguel Aidar e os demais acusados das acusações de fraude e lavagem de dinheiro. A juíza responsável pelo caso considerou que não havia provas suficientes para configurar os crimes imputados, destacando que os contratos questionados haviam sido reconhecidos judicialmente como válidos. O Ministério Público ainda poderia recorrer da decisão, tá? Ou seja, né, a coisa ela não ficou tão clara assim, mas não se posicionou. E o São Paulo, gente, o São Paulo Futebol Clube, tá, agora, ele também não se posicionou como assistente de acusação, apesar de ser a principal suposta vítima dos desvios. Para quem não sabe, gente, assistente de acusação é uma pessoa ou entidade, como é o caso do São Paulo Futebol Clube, que se junta ao Ministério Público no processo criminal para ajudar a acusar o réu. Ou seja, vamos supor que você você tenha sido assaltado e você vai ser, obviamente, assistente do Ministério Público para que o criminoso que te assaltou seja punido, seja pego e a justiça seja feita. Só que quando esse assistente não é uma pessoa física como eu e você, e sim uma entidade,
uma instituição como é o São Paulo Futebol Clube, a coisa é um pouquinho mais complexa, porque aí envolve um grupo de pessoas e não só uma pessoa. Aí o São Paulo Futebol Clube, nesse momento, ele não quis servir como assistente do Ministério Público de São Paulo. E o que seria ser assistente na prática? Seria, em resumo, abrir os arquivos do São Paulo Futebol Clube para que as autoridades fizessem a devida investigação, para que assim tirassem a prova concreta, a prova real do que é que foi feito e do que é que não foi feito, para assim caber um julgamento mais justo e mais transparente. Por exemplo, arquivos com contratos empresariais, documentos financeiros e fiscais, correspondências e memorandos internos, etc. Esse tipo de arquivos. E o São Paulo não quis, não deixou o Ministério Público investigar esses arquivos. Isso era um direito que o São Paulo Futebol Clube tinha. Ele poderia ou ser assistente e permitir que o Ministério Público investigasse por dentro da sede do São Paulo, olhando os arquivos, ou não. É direito do São Paulo. E o São Paulo, a atual gestão, que era já a gestão Casares, não deixaram, não queriam. E fica muito suspeito, né, gente? Porque, desculpa, mas a atual gestão, ela é. Gente, ela faz parte daquilo que já vem se formando no São Paulo desde o ano 2008. 2011, melhor dizendo. Quando eu falei aí no começo do vídeo, em 2011, que a quadrilha estava se formando, isso inclui, sim, desculpa, isso inclui, sim, a gestão atual, tá? E, enfim. Então, fica um pouco suspeito, né? Por que a gestão atual não deixou o Ministério Público investigar? É aquele ditado, né, gente? Quem não deve, não teme. E se eles quisessem realmente ajudar o São Paulo como instituição, fazer o São Paulo ser grande novamente, eles teriam cooperado com as investigações, coisa que não fizeram. O que é um direito, tá? É um direito do clube e da pessoa se ela quer ser assistente ou não do Ministério Público, mas é estranho não ser. Geralmente, a entidade que é vítima ou que pode ser vítima de algum esquema de corrupção, geralmente ela ajuda, desde que a gestão atual, que está dirigindo, não faça parte, né? Porque senão eles vão acabar sendo pegos também, né? Entendem o que eu estou querendo dizer? Eu acredito que sim. Qualquer coisa, deixem suas dúvidas no comentário que eu vou responder na medida do possível. Em resumo, gente, o que eu quero dizer é o seguinte: não podemos ficar apenas na ponta do iceberg e culpar atletas e técnico pelo momento ruim do São Paulo. Eles têm sim a sua parcela de culpa, mas a gente tem que ver que a situação do São Paulo ela é muito mais grave. Ela é estrutural. E isso que eu expliquei para vocês, gente, é apenas uma fração, um pedaço do que realmente acontece. Porque o buraco ele é ainda mais embaixo. Eu só peguei aqui, eu selecionei aqui aquilo que eu considero o mais importante e o mais fácil de explicar também, porque eu sou um torcedor comum do São Paulo, tá, gente? Que quer ajudar o seu time, que quer ver o São Paulo retornar ao topo, não só do Brasil, mas do mundo, como já foi 3 vezes. Essa é a minha intenção. E eu tô aqui fazendo a minha parte como torcedor comum, um simples São Paulino. Eu só sou mais um São Paulino que está tentando fazer a minha parte e explicar, mesmo que de forma resumida e muito básica, mas explicar que a situação do São Paulo ela envolve uma estrutura completa e não é apenas uma questão de técnico e jogador. Tá bom, pessoal? Esse é o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida ou discussão, contraponto, deixem nos comentários com respeito, tá? Por favor, com respeito e educação. Deixem um like, se inscrevam no canal, isso é muito importante, me ajuda muito. Fiquem todos com Deus, até a próxima. Valeu, falou.